Amém. Convido você para abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que foi a primeira pregação que eu preguei aqui no Brasil depois que eu cheguei de Portugal. Não lembro exatamente o ano, se foi 2008 ainda, 2009 já, provavelmente 2009. A primeira pregação que eu preguei foi essa aqui. E preguei por uma necessidade que eu estava vendo na igreja que eu estava frequentando. Eu percebi a necessidade de falar sobre esse assunto. E eu não lembro se eu voltei a pregar essa pregação depois disso. Eu se preguei foi mais uma vez. Talvez eu tenha pregado uma outra vez. Mas foi muito poucas vezes eu falei sobre este assunto aqui. E é um assunto importante. Já há alguns dias que assim, Deus tinha-me lembrado dessa pregação, é daquelas pregações que ficam esquecidas, nunca mais preguei sobre ela. Fica lá no... Então até tem um envelope que eu guardo essas pregações mais antigas, já nem lembrava desse envelope, um dia desse eu tropecei nele, fui ver as coisas que estavam lá dentro, e já nem lembrava disso aqui, né? E um dia dessa semana, Deus me lembrou dessa pregação e ficou assim me incomodando para eu revisitar esse estudo. E esta pregação ela foi dada na igreja que eu frequentava na época, que era uma Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus ela tem uma cultura diferente da nossa, em termos de organização de culto. Em particular os cultos de estudo da Palavra de Deus. Aqueles chamam de culto de doutrina. Normalmente é um culto durante a semana e que não é um estudo bíblico à moda de como nós fazemos nas igrejas tradicionais. É um culto normal como os outros, com uma pregação, em que a pregação tem uma orientação mais para ensino do que propriamente devocional. Mas muitas vezes elas até são devocionais. Mas normalmente não são evangelísticos, são mais devocionais, práticas. Então é um estilo um pouco diferente do nosso. E eu preguei esta pregação justamente num culto de doutrina. Então ela tem um pouco uma configuração mais para estudo, né? Mas estudar a Palavra de Deus é muito bom e eu creio que, na verdade, toda a pregação deve ser um pouco estudo, né? Toda a pregação tem que ter um pouco de tudo. Tem que ensinar um pouco da Bíblia, tem que trazer um pouco de esperança, tem que renovar um pouco a nossa confiança, a nossa fé, tem que abranger uma série de áreas. Toda a pregação a gente precisa de passar por várias coisas. Então, Mateus capítulo 25, versículo 14, que é a chamada parábola dos talentos. Com certeza vocês já leram várias vezes esse texto aqui e nós vamos meditar um pouco sobre ela e entender também um pouco o que é que o Senhor queria falar, ensinar através dessa parábola. Por isso também, como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Vocês já entenderam que talento aqui é uma moeda, né? É dinheiro. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui Eis o que com eles granjeei, outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receber 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo o que
que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, e ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lancei, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Há outros textos na Bíblia que apresentam essa mesma parábola, e um outro também muito interessante, que eu aconselho vocês a ler em casa, está em Lucas capítulo 19, principalmente a partir do versículo 11 em diante. Essa parábola ali em Lucas tem uma configuração um pouco diferente, mas o sentido do texto é o mesmo, apenas os simbolismos são outros. Ali é chamada a parábola das minas, em que o Senhor entrega minas aos servos para eles negociar, mas o contexto é exatamente o mesmo. Vai acrescentando um ou outro detalhe que nos ajuda a entender um pouco melhor esse texto. E como vocês sabem, Lucas é o autor dos Evangelhos que se incumbiu da tarefa de colocar em ordem os acontecimentos do ministério terreno de Jesus. Ou seja, embora a gente encontre uma ordem semelhante nos outros Evangelhos, aquele que tem como missão criar uma ordem cronológica é Lucas. Você pode encontrar essa ordem cronológica em Mateus e em Marcos, não forçosa, mas não é forçoso que assim seja, porque não era essa a intenção primeira dele. Lucas é o que, logo no começo do seu Evangelho, disse que tinha entendido como missão colocar ordem cronológica nos acontecimentos. Então a gente se refere sempre a Lucas para a gente tentar entender em que momento do ministério de Jesus é que ele falou determinado ensino e tentamos entender também o contexto desse ensino. E o contexto do ensino dessa parábola, através de Lucas, você vai perceber que ela aconteceu depois da conversão de Zaqueu. Portanto, o acontecimento imediatamente anterior a esta parábola é a conversão de Zaqueu. E o ato seguinte, o ensino dessa parábola, é a entrada de Jesus em Jerusalém, quando ele foi a Jerusalém já de uma forma definitiva e final, onde ele depois haveria de ser preso, morto, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Então essa é o último ensinamento que Jesus dá antes da sua entrada em Jerusalém, é a parábola dos talentos. E logo depois da conversão de Zaqueu. Esse contexto ele ajuda-nos a entender, de certa forma, um pouco o significado. Já sabemos que a parábola dos talentos ela refere-se de uma forma particular aos dons que Deus dá a cada membro da sua igreja. Se nós formos utilizar aquela linguagem lá de 1 Coríntios 12, já agora eu vou-vos dizer quais são os textos de referência para você estudar e se aprofundar um pouco mais sobre o conhecimento dos dons, dos talentos, do chamado de Deus para a minha vida e para a vossa vida. É 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12 também e Efésios capítulo 4. Então, esses são os textos referenciais para você quiser entender os dons, o chamado de Deus para os dons, como é que funciona esse chamado. Vá a ler e estudar um pouquinho esses textos, você vai lá e encontra esses referenciais. Então, 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios capítulo 4 são os 3 textos áureos que tratam o assunto dos dons espirituais. E os talentos, no fundo, são isso, são dons que o Senhor deu aos seus servos. No caso aqui foram dons materiais, foi dinheiro, né? Talento era uma moeda. No caso das minas é como se fosse um empreendimento para eles explorar, né? O Senhor entregou as minas aos servos, que era um empreendimento para eles explorar, mas todos têm o mesmo sentido, que é algo que o Senhor delega em cada um de nós, uma missão que Deus delega em cada um de nós para nós explorarmos e desenvolvermos aqui na Terra. E pelo contexto de Lucas, nós percebemos que ela vem depois da conversão de uma alma, no caso Zaqueu, né? E então o que é que nós percebemos? Que esses dons estão muitas vezes ligados diretamente à ação evangelística da igreja, não somente, né, mas de uma forma particular em relação a esse trabalho, essa missão
que a igreja tem de evangelizar, de conquistar almas, né? O que é que Zaqueu nos fala? Fala de um homem que tinha sede de Deus, que procurava encontrar Deus, mas não estava conseguindo, que tentou encontrar Jesus, mas muitas barreiras se lhe colocaram na frente, até que ele era um homem de baixa estatura, aí ele precisou subir a uma árvore e dessa árvore poder avistar Jesus e poder então ter um contacto com Jesus. Então o texto realmente fala-nos dessa necessidade de nós compartilharmos a palavra de Deus, usarmos os dons que Deus nos deu, essas habilidades naturais e espirituais. Existem dons naturais e dons espirituais. Cantar é um dom natural ou espiritual? É um dom natural. Tocar violão é um dom natural ou espiritual? É natural, né? Mas você usar esse dom de cantar para cantar com a alma, para louvar, né? Cantar é um dom natural, mas louvar é um dom espiritual, né? É uma diferença. Você pode chegar aqui e só cantar belíssimamente, né? Mas não está louvando, né? E até pode não cantar essa coisa toda, tem uma voz meio desafinada, mas está louvando, está saindo do coração uma verdadeira adoração ao nosso Deus. Então, enquanto cantar um dom natural, louvar um dom espiritual. E ter a capacidade de depois levar a igreja junto nesse espírito, nessa atitude de louvor e adoração, transportar essa atitude para a igreja, isso é um dom espiritual, né? Eu entendo que a partir de certa dimensão, a habilidade de lidar com jovens é um dom espiritual. Porque eu acho particularmente difícil lidar com jovens. É claro que não é só espiritual, isso é uma habilidade também natural, mas quando você depois encaminha isso no sentido do reino, ele se transforma num dom espiritual, não é? Ensinar as escrituras é nitidamente um dom espiritual. Não é uma coisa que você consiga humanamente. A palavra de Deus, ela mesmo diz que as escrituras se discernem espiritualmente. Por isso é que homens muito inteligentes têm lido a Bíblia e não têm entendido nada. E homens pouco inteligentes, pouco instruídos, com pouca escolarização, até que conseguem entender um pouquinho mais, e às vezes muito mais, do que esses homens capazes. Porquê? Porque ela não se discerne pela capacidade natural. Ela precisa de algo mais. Precisa da ação do Espírito Santo de Deus para nos ensinar. E o Espírito Santo de Deus é realmente o mentor de todos os dons espirituais. É ele que está por trás. Você vai lá em 1 Coríntios capítulo 12 e claramente o texto diz que os dons espirituais são dados e distribuídos pelo Espírito Santo. Então não existe ninguém que consiga fazer nada em termos de espiritualidade sem a ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não der, a pessoa não faz nada. E isso é muito importante. Então esse é o contexto que nós temos aqui e podemos aplicar, né, e lembrar que lá fora tem muitas vidas esperando por uma palavra, por uma mensagem que possa sair da nossa boca, levando algo de Jesus até essas vidas. Podemos dizer a semelhança de Zaqueu, né? São pessoas que estão penduradas em árvores, esperando por alguém que fale de Jesus para elas, prontas para ser colhidas, né? Cheias de muita coisa, talvez até cheias de coisas materiais, mas vazias de Deus. Era o caso de Zaqueu, era um homem rico, um homem cheio de posses, porém não tinha Deus na vida dele, e ele sentia profundamente esse vazio. Então nós precisamos entender isso, né? E é por causa disso que Deus distribui os dons espirituais na igreja, para com eles o servirmos e de uma forma diligente buscar almas sedentas do seu perdão e da sua salvação. E também, depois disso, edificar essas almas, as instruindo-as, fazendo crescer também no conhecimento e na vivência da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem ensino muito claro em relação a esse assunto dos dons. Eu preguei esta pregação justamente numa assembleia que tem uma visão, na minha opinião, muito distorcida em relação à questão dos dons espirituais. Sem nenhuma crítica, mas é uma constatação, né? Eles têm uma visão vertical dos dons espirituais, o chamado de Deus. Se você entender como é que funciona a estrutura e a organização de uma assembleia, você vai perceber que os dons, eles têm uma hierarquia e uma progressão. Eles têm uma hierarquia e uma progressão. Você começa como auxiliar, depois passa a diácono, de diácono você passa a presbítero, de presbítero você vai a evangelista e de evangelista vai a pastor.
Então, você, para chegar a pastor, você precisa desta hierarquia, desta progressão. E esta visão, ela destrói totalmente, é totalmente contrária ao ensinamento da palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, os dons são específicos. Você pode ser um excelente diácono e nunca vai ser um bom evangelista. Aliás, o dom de evangelismo é um dom muito particular, ele não é uma hierarquia, não existe uma hierarquia na palavra de Deus. Se Deus o chamou para uma determinada missão, você pode ser muito bom nessa missão, mas tente fazer outra coisa, você pode ser um desastre. E esse é um dos grandes problemas da igreja hoje, né? Qual é a grande preocupação que nós encontramos na igreja dos nossos dias, de uma forma geral? Pessoas colocadas em tarefas para as quais nunca foram chamadas pelo Espírito Santo de Deus. Nem foram chamadas nem capacitadas. Quando o Espírito Santo chama, ele capacita, né? Elas nem foram chamadas nem capacitadas. Por quê? Porque vem nessa mentalidade de uma ordem hierárquica e progressiva, né? Eu posso ser um ótimo diácono e nunca vir a ser um bom pastor. E se eu tenho chamado para pastor, o meu chamado é de pastor, não é de diácono, né? Atendendo também numa missão mais tradicional, como diácono, uma pessoa que está mais relacionada com as questões materiais da igreja, né? Materiais e logísticas da igreja, não somente materiais, mas também a própria questão logística da igreja. E tem gente que é ótima nessas áreas. Pede para a pessoa organizar aqui alguma coisa, a pessoa vai atrás, ela encontra materiais, ela faz uma decoração, ela vira a igreja de pés à cabeça, e fica uma coisa show de bola. Pede para o outro fazer a mesma coisa e sai um desastre. São dons, são chamados que a pessoa tem, né? Dons que têm componentes às vezes naturais, espirituais, ou só naturais, ou só espirituais, mas são importantes na igreja, fazem parte da igreja. O texto lá de 1 Coríntios, ele fala muito, compara a igreja a um corpo com muitos membros, e em que cada membro tem uma função. O que significa função? Significa dom, chamado. É a sua função, qual é o seu chamado dentro da igreja. Aí ele compara nós a igreja compara, o Senhor compara a igreja a um corpo. E ele diz, não é porque tu é pé que tu podes desprezar a mão. Não é porque tu é mão que tu vais desprezar o nariz. Não é porque tu é nariz que tu despreza a orelha, o ouvido. Não, tudo tem uma função. Tira um membro do corpo, você veja se funciona. Não fica fora da harmonia. Todos temos uma função. Nosso dedo menor tem uma função, né? Você sabe qual é a função do dedo mindinho do pé? Equilíbrio. Ele é um sensor, né? Aquilo que se chama em tecnologia um sensor, né? Tira o dedo mindinho do pé, ele é que nos ajuda, é como se fosse um sensor que nos ajuda a sentir onde é que está o chão, né? Se a gente está muito balançado, se precisa de virar mais para a direita, mais para a esquerda, é ele que nos ajuda a entender isso. Parece que não serve para nada, né? Tem alguns órgãos que os cientistas dizem que ainda não descobriram bem para que é que servem, né? Parece que há apêndice, por exemplo, é um dos que não sabe para que é que serve esse negócio, né? Só serve para tirar um dia. Mas ele, com certeza, ele tem uma função. Mesmo que não tenha sido ainda totalmente diagnosticada, com certeza ele tem uma função. E da mesma forma em relação ao corpo. Às vezes tem pessoas dentro da igreja que a gente nem dá valor. Acha que não serve para nada. Eu lembro de uma ilustração de uma igreja que tinha um senhor de idade. E esse senhor de idade, todo o domingo, ele chegava cedo na igreja, era a primeira pessoa a chegar no templo. E o que é que ele fazia? Ele ia na prateleira onde se guardavam os inários, e ele conhecia os inários de cada um. Alguns tinham nome, outros não tinham, mas ele sabia de quem era o inário de cada um. Aí ele já ia botando na cabeça, sabia onde é que cada pessoa se sentava, e ele distribuía os inários e ia botando. Cada um tinha o seu inário já no seu povo. Quando as pessoas chegavam, já estava tudo prontinho, os inários todos distribuídos, cada um com o seu inário com que a pessoa estava acostumada a seguir o culto. Um dia esse homem morreu. O senhor de idade, né? Um dia partiu. No culto seguinte, depois que esse senhor partiu, ninguém sabia dos inários, tudo uma bagunça, tudo espalhado. Só vieram a valorizar. Você pode pegar um copo d'água lá dentro, por favor? Só vieram a valorizar o serviço desse homem depois que ele morreu, depois que ele desapareceu, é que eles perceberam como realmente era importante aquele senhorzinho lá. Enquanto ele foi vivo, eles nem eram um completo anónimo, parecia que não fazia nada, mas ele tinha uma missão, ele tinha uma função ali. Então esse é o ensinamento.
Então essa é a preocupação, pessoas colocadas em tarefas para as quais nunca foram chamadas. Qual é a consequência disso? Igrejas e ministérios dirigidos no espírito do homem. Quando a gente coloca pessoas no lugar errado, as coisas começam a ser feitas na energia do homem. Não, vai na marra, vai na capacidade humana. Só que igreja não é uma empresa. Igreja é algo, tem um componente espiritual profundo. E ela ou é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ou não vale a pena nem nós estarmos aqui. Compreende? É essencial para a igreja o direcionamento do Espírito Santo. Sem ele, nós não estamos aqui fazendo nada. Então, qualquer missão de natureza espiritual precisa ter o Espírito Santo guiando. E para que o Espírito Santo guie, a gente tem que começar logo por aí. A pessoa tem um determinado dom, a igreja identifica um dom naquele irmão, naquela irmã, e começa a puxar ele para aquele serviço. Normalmente é a igreja que descobre o dom, não é o próprio. Às vezes o próprio começa a expressar, mas a igreja é que o identifica, né? Que é um dos problemas também que nós temos, que é aquela pessoa que deseja ter um dom. Eu quero ser pastor, meu sonho é ser pastor, mas você sabe se tem chamado. E esse é o chamado de Deus para a sua vida. Uma das coisas que diz lá 1 Coríntios capítulo 12 é que os dons são dados pelo Espírito Santo de Deus e distribuídos como Ele quer. E em função das necessidades. Então, na hora que o Espírito Santo vê, nós vamos precisar de um evangelista naquela igreja. Ele vai e levanta uma pessoa e dá-lhe o dom de evangelista. Nós vamos precisar desse chamado, desse dom ali naquela igreja. Ele vai levantar a pessoa e dá o dom. Ele vai dando os dons em função da necessidade. Não é em função da ambição, nem do interesse de cada um. Não são essas as regras que estão por trás disto. É o Espírito Santo que direciona, conforme Ele quer, conforme lhe apraz. Não é uma escolha nossa. Não é uma escolha nossa. E esse é um dos grandes problemas que nós temos. É que a pessoa, muitas vezes, ela ambiciona dons espirituais como se fossem atividades seculares do mundo lá fora. E na igreja não funciona assim. E a gente tem que entender isso logo para começo. Então, qual é a razão dos dons? Por que existem os dons? Efésios capítulo 4 diz que é por causa da edificação da igreja. Para que é que Deus me deu um dom? Para vos edificar. Para que é que Deus deu um dom ao Érico? Para nos edificar. Para que é que Deus dá um dom ao Kevin, um dom à França? Para nos edificar. O objetivo do dom é qual? Edificar a igreja. Não é para eu me promover, não é para eu me exaltar, não é para que ninguém aparecer. Não, é para edificar a igreja. E esse é o objetivo do dom. Todo o dom é dado na igreja, todo o talento é dado na igreja com um objetivo único: criar edificação no meio do povo de Deus. Esse é o objetivo principal, primeiro, de todos os dons que o Espírito Santo dá. Ele não dá para ninguém aparecer, não dá para ninguém se exibir. Eu sei que muita gente depois usa isso para se exibir, mas não é essa a função, não é essa a missão, não é esse o propósito. Em segundo lugar, quem é que dá os dons? Quem dá os dons é Deus. Quem dá os dons é Deus. Essa parábola também é chamada a parábola das riquezas confiáveis, porque os dons espirituais são riquezas do céu que nos são confiados. Esta parábola também é chamada a parábola das riquezas confiáveis. O Senhor que confia uma certa riqueza aos seus servos. Porquê? Porque nós, enquanto servos de Deus, nós recebemos algo do céu, algo de Deus, que nos é confiado. Não é nosso. Nota que os servos desta parábola, os bens que eles ficam ali administrando, não são deles. Uma hora eles vão ter que prestar contas. E exatamente o mesmo vai acontecer connosco. O meu dom de pastorear não é meu. O meu dom de ensinar a palavra não é meu. Uma hora eu vou prestar contas. Os nossos dons, os dons que você tem, não são seus. São de Deus. Você é o administrador desse dom. Você é a pessoa que tem a responsabilidade de gerenciar esse dom. Gerenciar e usar com o propósito dele. Qual é o propósito do dom? Edificar a igreja. Edificar a igreja. Esse é o propósito do dom. Sem esse propósito, o dom se esvazia. Não faz sentido, né? A primeira coisa que nós temos de entender é qual é a razão dos dons. É para a edificação da igreja. Segunda coisa, quem dá o dom é Deus. Então não adianta eu desejar um dom. Desde muito novo que eu tinha o sonho de aprender a tocar violão. E por algum motivo, várias igrejas onde eu já estive precisava de alguém que tocasse violão. E eu já vou aprender a tocar violão. Um dia comprei um violão. Eu nunca aprendi. Eu sei fazer alguns acordes, mas tocar não toco.
não é o meu dom. Não é? E por muito que eu gostaria, que eu gostasse, eu até posso questionar, Deus, mas por que é que tu não me deixas eu aprender? Por que é que não me dás uma iluminação, um raio de luz aí do céu, para eu aprender a tocar esse negócio? Porque é necessário alguém que toque. É, toda a igreja precisa. A gente está aqui com umas gravações, porque a gente não tem quem toque. Mas não era muito melhor se a gente tivesse alguém tocando aqui, ao vivo? Era. Podia ser eu. Tem vários pastores que tocam violão. O pastor Valdeci, por exemplo, toca muito bem. Né? E eu gostava de ser assim. Um cara que tivesse assim multidões, né? Vamos tocar, vamos cantar, vamos sei o quê. O cara faz tudo, né? Mas eu não tenho. E olha, não foi por não tentar. Cheguei a tentar, arranjei os livrinhos dos acordes, ficava ensaiando em casa. Né? Demorei montes de tempo a aprender quase nada. Aí um dia uma pessoa que eu conhecia pegou no mesmo violão, por 3 semanas depois já estava tocando na igreja. Né? São chamados, são dons. Né? Então é assim que funciona. Em terceiro lugar, Deus não dá os dons de uma forma igual para todos. Note, por exemplo, aqui nessa parábola, 3 pessoas receberam três chamados do seu Senhor. Todos receberam igual? Não. Todos receberam diferente. Então, se nós formos lá, eu chamo você para lermos lá em 1 Coríntios capítulo 12. Se quiser, você marca aí com o dedo na sua Bíblia para não sair desse texto. Capítulo 14 também fala alguma coisa sobre dons, principalmente profecia. Versículo 7, capítulo 12, versículo 7. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha o que diz o texto. A manifestação do Espírito é dada a cada um, ou seja, ela é individual e com uma utilidade. Deus não dá dom a ninguém para se exibir. Se não tem utilidade, Ele não dá. Se não existe uma função, não existe uma razão para Ele dar esse dom, Ele não dá. Então, os dons são dados por Deus e não dá de uma forma igual. Ele dá a cada um para aquilo que for necessário. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, pelo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Olha o que o texto diz. Repartindo a cada um como ele quer. Ou seja, quem administra os dons não somos nós. Quem administra os dons da igreja não é o pastor. Quem administra os dons da igreja é o Espírito Santo. E o dom do pastor também é administrado pelo Espírito Santo. E ele faz de uma forma desigual, conforme a necessidade. Ele percebe que existe uma necessidade, ele vai levantar alguém naquela área ali. Entenderam? Depois você procura em casa no capítulo, em Romanos 12, você encontra também referências a essa questão aqui. Nem todos, em quarto lugar, nem todos usaram os dons da mesma forma. Não é? Nós entendemos isso na parábola dos talentos. A forma como cada um operou em relação aos seus dons foi variando de um para o outro. Isso também acontece na igreja. Nem todo mundo usa os dons da mesma forma. O pior de tudo é que a parábola nos ensina que alguns usam o seu dom para o enterrar. Né? O que é que fez o terceiro servo, que foi ele chamado? Recebeu o dom, o que é que ele fez? Enterrou o dom. Quando o Senhor lhe pediu, ele deu o dom do jeito que o recebeu. Está aqui, o que é teu. Ele até fala assim, né? Está aqui o que é teu. Me destes um, está aqui um. Né? Estou te dando o que é teu. Isto aqui é uma advertência gravíssima e seríssima que nós precisamos ter para a nossa vida. Porque eu posso receber um dom, mas às vezes nós temos umas motivações de vida tão focadas já em algo, num direcionamento que a gente quer muito, que a gente não abraça aquele chamado ali. Deus está nos chamando para o seu reino, para a sua obra, mas a pessoa não quer. Ela prefere se esforçar lá no mundo empresarial, nos negócios,
numa profissão ou na família, né? E o que é que ela faz com aquele chamado? Ela enterra, né? Mas um dia, assim como aqueles servos, todos nós vamos prestar contas. E aquele dom desenterrado, aquele dom que ali foi enterrado, um dia nós vamos ter que prestar contas a Deus porquê que nós fizemos isso com o chamado do Senhor na nossa vida. Então essa é uma advertência seríssima. Nós podemos enterrar o dom. Existe essa possibilidade. E muitos têm feito isso, infelizmente, né? Muitos têm feito isso. Deus olha no chamado, mas a pessoa está com foco noutra coisa. E às vezes a gente se absorve tanto. Há uma outra parábola, num outro contexto, em que Jesus fala acerca da boa semente, chamada parábola da boa semente, e é uma figura da palavra de Deus, né? E ela diz que alguma palavra, ela é lançada na beira do caminho. E as ervas crescem e sufocam a palavra. As ervas daninhas, né? Sufocam a semente. E depois na explicação que Jesus dá, ele diz que são os cuidados desta vida. Cuidados desta vida é ruim? Não. A gente não deve se preocupar com a nossa casa, com o nosso sustento, com a nossa vida, com a nossa profissão. É claro que sim. Mas nós não podemos nos absorver tanto com isso a ponto de nós negligenciarmos o reino de Deus. Que é isso que infelizmente acontece com muitos. Essas cadeiras eram para estar tudo cheio. E hoje eu estava pensando nisso. Se um dia resolvesse vir todo mundo que já um dia visitou essa igreja, não cabia todo mundo aqui dentro. Não cabia. Se viesse todo mundo que já um dia veio aqui na outra casa, com certeza ia chegar até lá no meio da rua. E por que as pessoas não vêm? Porque estão absorvidas com os cuidados desta vida. Os focos de vida, os direcionamentos que ocupam a pessoa, que as absorvem, são os cuidados desta vida. Cuidados, alguns deles até lícitos. Não tem nada de errado você se preocupar com o seu trabalho, não tem nada de errado você se preocupar com a sua família. O problema é quando você coloca isso à frente do reino de Deus. Porque aí você se perde na caminhada. E, infelizmente é isso que acontece. Então nós percebemos em sexto lugar que receber um talento do Senhor é uma enorme responsabilidade. Porque o talento, ele representa o chamado de Deus para a nossa vida. Quando Deus nos dá um talento, ou quando Deus dá um talento a uma pessoa, Ele está a chamar essa pessoa para um certo ministério. Ele deu o dom de cantar ao Érico, Ele está chamando o Érico. Érico, eu quero que tu seja meu levita. Eu quero que tu venha louvar para o meu reino. Agora o Érico tem a opção, enterra o talento, né? Vai usando só assim de vez em quando dá. Ou se empenha nesse ministério, nesse dom, vai aprofundar o seu dom, vai atrás de aprender novos louvores, né? Já começou a tocar o violão, vai aprofundar, né? Vai desenvolver o seu dom, vai trabalhar nele e vai se dedicar ao reino, porque Deus está chamando. Nós estamos ouvindo o chamado ou estamos enterrando o talento? Então, quando Deus chama, é interessante que na igreja existem muitas ambições. Na igreja, de uma forma geral, principalmente esse meio assembleiano, justamente porque o modelo de visão dos dons espirituais é progressivo, né? Então, se você é diácono, você pode ambicionar algo mais, porque esse é o ensinamento deles, né? Eles não entendem o dom do diaconato como um dom específico, um chamado de Deus. Eles entendem aquilo ali como uma passagem para outra coisa maior, né? Para ser presbítero, para ser missionário, para ser não sei o que tal, né? Ao mesmo tempo que as mulheres ficam estagnadas no missionário. A mulher só chega até missionário, não pode passar dali. Dentro da lógica deles é desse jeito. E então, esse modelo cria um esquema de ambição. Então existem muitas ambições, muitas invejas dentro da própria igreja, porque alguém já foi promovido, mas eu não fui ainda, né? E cria-se esses climas assim meio desagradáveis dentro da igreja, desnecessariamente. Por quê? Porque a pessoa não entende o dom como sendo um chamado de Deus para uma certa missão. É por isso que eu digo, a pessoa pode ser um ótimo evangelista e nunca ser um bom pastor. E olha que ser evangelista é dos dons mais raros que tem. Se você me dissesse assim algo, tu trocaria o dom de evangelizar por pastorear, eu trocaria.
Mas na hora, se há dom que eu valorizo, é o dom de evangelista. O que é o dom de evangelista? É aquela pessoa que você pega nela e bota assim numa comunidade no meio do nada. Pega nessa pessoa, com a família dela, e bota assim numa comunidade no meio do nada. Eu dou-lhe 2 meses e o cara está com uma igreja lá. Eu dou-lhe 2 meses e o cara está com uma igreja lá aberta. Meia dúzia de pessoas, mas o cara já está começando. E eu conheço caras assim. É um dom raríssimo. Você encontra 50 pastores e um evangelista. Até porque é uma vida mais sofrida, né? Esse negócio de você ser colocado. Muitas vezes as igrejas mandam o cara lá para o meio do nada, mas não sustenta. Eu dou-lhe uma merrequinha e o resto do cara tem que se virar. E a família sofre. Às vezes com um filho pequeno. Né? A mulher, a despensa está vazia. Mas uma igreja bem estruturada, que tem um homem desses e sabe valorizar, ela vai dizer, olha, você vai para lá e não se preocupe, porque a gente vai lhe pagar seu salário. Rapaz, esse cara abre igreja que não presta. Abre igreja que presta. Né? Uma igreja presta. Né? Ele abre igreja, mas abre com uma facilidade. É um dom tão maravilhoso. Agora é assim, você bota lá esse homem, eu num ano e meio, ele tem 30 pessoas. Você deixa esse cara lá 10 anos, ele continua com 30 pessoas. Porque ele é um desbravador. É um cara assim para chegar no nada e fazer uma coisa. Mas depois ele não consegue desenvolver. Porque o chamado dele não é para pastorear. É para desbravar. É um dom maravilhoso. Se eu tivesse um homem desse, se eu tivesse capacidade de manter, a gente desenvolve um ministério bem rapidinho. Porque é um dom muito maravilhoso. Eu conheço um, o pastor Antônio José, está lá no... Acho que estava na Messejana, se não estou em erro. Penso num homem capaz. Ele é pedreiro. A esposa dele faz limpezas nas casas. Pois através dessas 2 tarefas, ele tem acesso à comunidade. Né? Quem é que não precisa de um pedreiro? Quem é que não precisa de uma doméstica? Né? Aí ele chega no local, ele foi colocado em Barreira, lá numa cidade redor de Fortaleza. Foi colocado lá em Barreira. Do nada colocaram aquele homem lá, daí a pouco o cara já tinha uma igrejinha aberta. Ele vai falando, lá nos trabalhos de pedreiro dele, e a mulher também vai falando nas limpezas, daqui a pouco já está ali com 2, 3 famílias, e já junta 2, 3 famílias num pontozinho, e já começa um negocinho ali, daqui a pouco está com 30 pessoas. Pensa num dom maravilhoso. Eu sou apaixonado. Outro dom, jovens, lidar com jovens. Pensa num ministério difícil. Lidar com jovens é difícil. Eu acho pior que lidar com crianças. Pior não, mais difícil. Porque a mentalidade do jovem é muito diferente da nossa. Né? Ele pensa de um jeito que a gente não consegue entender como é que pensa um jovem. Aí tem adultos que eles mantêm esse lado muito juvenil. Né? O cara já tem 50 anos, mas ainda parece um jovenzinho. Né? Sabe? O cabelo todo branco, mas pensa igual a eles. Né? Aí esse cara lida muito bem com eles. Consegue entender a mentalidade deles, a interação é muito fácil. Né? Para quem tem uma mente diferente, a gente tem uma dificuldade, uma barreira ali para a gente conseguir se lidar com isso. Mas é um dom maravilhoso. Maravilhoso. Raríssimas pessoas eu conheci até hoje que tinham esse chamado para lidar com os jovens. Penso num dom maravilhoso. Dons muito necessários na igreja. Uma igreja que tem um cara desse, rapaz, vai longe. Se souber usar, né? Eu conheci um caso, um rapaz que tinha esse dom, rapidinho ele juntou uma galera de 20 jovens à volta dele, uma igreja que praticamente só tinha velhos, só tinha idoso. Ele levou uma ruma e o pastor foi sufocar o cara. Em vez de o valorizar, foi perseguir. Porque ele levou uma galera jovem, e os jovens sabem como é, quer coisas diferentes, quer músicas mais modernas, mas os velhos começaram a não gostar das músicas mais modernas dos jovens e começaram a perseguir o rapaz. Acabaram perdendo ele. Os servos fiéis, eles duplicaram o que tinham recebido. E aqui temos um ponto muito, muito importante. O dom que Deus nos dá, ele não vem pronto. Deus dá-nos um dom e ele não vem pronto. A gente precisa trabalhar o nosso dom. Foi o que esses homens fizeram. Eles receberam um dom, o que é que eles fizeram com eles? Foram trabalhar o dom deles. E conseguiram duplicar o dom que tinham recebido. O que eles receberam no começo era uma coisa que eles entregaram, foi outra já completamente diferente. Ao contrário do infiel. O infiel, o que é que ele faz? Ele não trabalha o seu dom. Ele fica estagnado.
Ele sabe, fica naquele negócio ali a vida toda. Não desenvolve o seu dom. Os dons que Deus nos dá são para ser trabalhados, precisam ser desenvolvidos. É como se Deus nos desse uma semente. E a semente você vai agora enterrar ela, vai aguar ela, vai cuidar dela, e ela vai crescendo, vai se tornar uma planta, e você vai continuando cuidando dela até o último dia da sua vida. Um dom é assim, ela é como se fosse uma semente que Ele nos dá. Deus não dá os dons prontos. Né? E essa é uma grande lição que nós aprendemos ali na parábola. Os dons são para ser desenvolvidos, para ser trabalhados. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 14, ele diz assim: não desprezes o dom que há em ti. Essa palavra, não desprezes, é justamente isso. O que é desprezar o meu dom? Eu recebo o meu dom, né? Deus dá-me um determinado chamado, mas eu não o valorizo, eu não o aprofundo, eu não o uso, né? Eu uso assim, meia boca, de vez em quando se der, sem dar muita importância, sem dar relevância. Isso é desprezar o dom. No original, a palavra significa cuida do dom que há em ti, cuida dele, trata bem, né? Há um outro texto, uma outra versão que diz mexe o dom, é uma expressão da culinária. Quando você bota a comida dentro da panela e depois precisa da colher de pau para ficar mexendo a comida, né? Para os negócios, os sabores se incorporar, os aromas, os alimentos liberar os seus aromas, os seus paladares, os seus sabores, e eles se misturarem uns com os outros. Esse trabalho de ficar ali mexendo o dom, mexe o dom que há em ti. Vá continuando mexendo aí na panela, até que o negócio vai melhorando, o negócio vai ficar mais gostoso, mais saboroso, mais cheiroso, né? É essa a ideia. Então, o dom ele não vem pronto, ele precisa ser trabalhado, aprofundado, desenvolvido, para que a gente vá melhorando e servindo melhor o Senhor no seu reino, né? E essa é a lição ali. 2 deles entenderam isso. O dom não era para ser enterrado, era para ser desenvolvido. E um não entendeu e enterrou o seu dom, ou seja, ele não desenvolveu o seu dom. Sabe o que é que significa enterrar o dom? É isso. É você recebe um dom e você não faz nada com ele. Ou faz, mas não desenvolve. Fica sempre naquela coisinha ali, pequenininho, não sai do canto. Não se empenha, não se apaixona pelo seu dom, pelaquela missão que Deus deu na sua vida. Esse é o sentido. Em 8º lugar, o servo que enterrou o dom, ele faz uma descrição horrível do seu senhor. Você já reparou nesse detalhe? Versículo 24. Mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te. Interessante que o cara sabia, né? É esperto. Eu te conheço, eu sei como tu é. Na realidade, ele conhece menos o seu senhor, é ele, mas ele acha que ele conhecia melhor. E como ele acha que conhecia o melhor, o que é que ele disse? Eu conhecia-te, que és um homem duro, ceifas onde não semeastes, ajuntas o que não espalhastes. Você é um homem justo, não é? Um cara que quer ceifar o que não semeou, não é um homem bom, é um homem justo, injusto, não é? Isto aqui é um provérbio judeu, é um provérbio judaico. Esta citação aqui, ele está citando um provérbio judaico, não é? Que diz: ceifas onde não semeastes, ajuntas o que não espalhastes. Então ele tem uma visão totalmente deturpada do seu Senhor. E nós percebemos pelo comentário que o Senhor faz aos anteriores que ele não é esse homem aqui, não é? Ele é um homem justo, é um homem que sabe reconhecer um esforço, que sabe reconhecer um trabalho. Os outros, um recebeu 5, aumentou mais 5, ele reconheceu. Outro recebeu 2, aumentou só mais 2, mas ele reconheceu também. Então era um homem grato, um homem que sabia o que é gratidão, que sabia o que é reconhecer o trabalho e o esforço dos outros, não é? Ele não queria receber nada que não fosse dele. Ele só queria que cada um fizesse um trabalho com o que estava recebendo e multiplicasse de alguma maneira. Ele até dizia: olha, não querias fazer nada, botava no banco. Por que é que não depositar, fazer uma poupança com o meu dinheiro? Agora eu recebia com juros. Só isso, não é? O trabalho de banqueiro não é um trabalho desonesto. Você deposita o seu dinheiro numa conta poupança, você sabe que o banco vai usar aquele dinheiro para emprestar para outra pessoa, ganhar dinheiro com aquele dinheiro, não é? E lhe paga um percentual menor do que o que ele ganhou, não é?
Por isso é que o juro do crédito é muito mais baixo do que o juro da poupança. É muito mais alto do que o juro da poupança, né? Porque o banco ganha uma parte e devolve para você uma outra parte. Então não tem nada de errado nisso. Ele disse, pelo menos tu fazia isso. Não queria trabalhar, não queria fazer nada com o meu talento, botasse pelo menos na poupança. Mas nem isso ele fez. Se nós fôssemos ver o texto lá de Lucas, nós vamos ver que Lucas diz lá, que o Senhor diz assim, julgar-te-ei pela tua palavra. Julgar-te-ei pela tua palavra. Tu estás dizendo que eu sou um homem justo, mas então eu vou-te julgar pela tua palavra. E é exatamente o que acontece com ele aqui. Ele é julgado pela visão deturpada que ele tem do seu Senhor. O que é que nós aprendemos aqui? Quando nós não valorizamos os dons que Deus nos dá, nós estamos tendo uma visão deturpada de Deus. Nós estamos tendo uma visão deturpada de Deus. Por que é que Deus nos está dando um talento? Não é? Aí a pessoa diz, não, eu não quero fazer isso não. Eu não quero servir na obra de Deus, não. Eu vou ganhar a minha vida lá fora. Isto é uma visão deturpada de Deus. Entende? Como se Deus quisesse o nosso mal. Como se Deus me estivesse a dar um dom que fosse algo que me vai ser prejudicial. Eu não quero nos prejudicar. Quando Ele nos dá um dom é para nos abençoar. A primeira pessoa a ser abençoada quando você usa o seu dom é você mesmo. Aí você despreza a bênção de Deus, despreza o Deus da bênção, porque está mais focado nas migalhinhas que tem lá fora para receber. E no fundo é isso que acontece aqui. Ele foi negligente e infiel. E foi julgado pelo seu próprio falar. Está lá em Lucas capítulo 19, versículo 22. Então o crente que despreza os seus dons espirituais e o ministério na obra de Deus, ele revela que não conhece Deus. Ele desconhece quem é Deus. Que Deus é um ser generoso. Deus vai abençoar a sua vida à medida que você se entrega mais para Ele, se entrega mais para o seu reino. Você não vai ter nenhum prejuízo. Deus não fica devendo nada a ninguém. Tem ninguém que sirva a Deus que vai dizer um dia, vai dizer, não, eu me esforcei tanto e não recebi nada. Não ganhei nada com isso. Não, pode ficar descansado. Seja na dimensão espiritual, seja na dimensão material. Deus não fica devendo nada a ninguém. Porque Ele nem precisa. Dele é o ouro, dele é a prata, Ele vai ficar devendo para quê? Então não se preocupe com isso. E tenha uma visão correta de Deus. Deus é justo, é misericordioso, é gracioso. Vai muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Não vai ficar devendo nada. Pode se entregar a Deus, pode se entregar ao seu reino, que você vai ser abençoado. Não tenha dúvida disso. Alguns pensamentos rápidos para nós terminarmos. Quem serve a Deus fielmente é abençoado, muitas vezes até com maiores responsabilidades. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. É uma verdade importante do reino de Deus. Muitas vezes as pessoas querem começar, costuma-se dizer que só a única atividade que se começa por cima é abrir buraco. Se abre um buraco, você começa por cima, de cima para baixo. As outras atividades todas começam de baixo para cima. E no reino de Deus também é verdade. E o Senhor diz isso aqui nesse texto. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Você acha que é fácil a gente ficar aqui mantendo uma igreja assim desse tamanho? Quantas vezes não vem à minha mente, rapaz, melhor é fechar, juntar com outra igreja. Vamos falar com o pastor fulano, falou ciclano, para ver se a gente junta todo mundo. Não é? 2 pequenas dá uma marromena. Não é? Às vezes dá esse desânimo. Não é? A gente está aqui toda a semana, insiste. Chama gente, convida gente. Um dia vem outro dia não vem, mas um dia vem, na semana seguinte já não vem. Não é? Olha, se todos os que disseram, eu há pouco eu disse todo mundo que já entrou aqui, agora vou tirar todo mundo. Vou falar só, aqueles que disseram que o próximo domingo vinham. Aqueles que vieram aqui e disseram assim, próximo domingo eu venho. Para não caber todo mundo aqui dentro. Só esses. Já não estou falando nem dos outros. Só os que disseram, próximo domingo eu venho. Não cabia todo mundo aqui dentro. Mas é assim. Não é? Agora, o que é que o Senhor disse? Sobre pouco foste fiel, sobre muito colocarei. E a gente mantém essa esperança. Um dia o negócio vai desenrolar. Um dia vai dar certo. Não é? Olha, eu estava gravando os cultos e umas meditações que eu gravei há um tempo atrás. Depois eu parei, depois já me arrependi de ter parado. Eu estava gravando esse negócio aí e a gente ia postando lá no canal do YouTube e
E as visualizações nunca foram muitas, né? Você vai ver assim, nas pregações, no começo tinha algumas, eu tenho lá algumas pregações que têm 3, 4 visualizações, quer dizer, nem o povo da minha igreja viu. Nem vocês mesmo viram todos. Mas tem algumas pregações lá, só tem isso, 2, 3, 4 visualizações, né? E a gente foi gravando e foi botando e... Aí depois eu comecei também a divulgar um pouco melhor, mandei para uns amigos lá em Portugal, e então passou para 50, 60, algumas 100 visualizações, uma ou outra passou. Tinha uma meditação sobre Israel que eu gravei, que rapidinho chegou quase a 300 visualizações. É muita coisa? Não, você olha para os canais do YouTube, a pessoa faz uma coisa besta, tem milhares de visualizações. Aí você tenta fazer alguma coisa que ajuda as pessoas, conseguir 300, a gente está a dar glória a Deus, né? Pronto, e é assim, né? E a gente vai tentando e vai teimando, né? Aí um dia desses, me apareceu uma meditação minha, dessas meditações, e não sei como é que eu olhei, eu achei que eu vi errado, né? Para que é isso aqui? Estava com 2.100 visualizações, 2.000 visualizações, de tal maneira que tinha até publicidade americana, você acredita? Você não entra no YouTube, não aparece uma publicidade, nas coisas que tem assim mais audiência, bota publicidade, 1, 2, né? Pois não é que a minha já está com publicidade americana, eu quero receber o meu percentual também, não me engano, e a minha custa, né? Aí não posso, porque eu não tenho 1.000 seguidores, aí não tenho direito a receber nada. Mas eu fiquei animado, rapaz, não é que é mesmo, olha, sou pouco, pois fiel, né? E agora sinto um pouquinho, do nada, aí eu fui ver as outras, tem uma outra que é 1.000 e tanto já, tem uma que tinha 100 visualizações, está com 400 agora, e assim, de pouquinho, né? Deus vai... A Bíblia Sagrada diz que Deus não cobra muito da gente, porque a gente também não tem muito para dar. Mas Ele cobra uma coisa só, que cada um se ache fiel. Seja fiel. Seja fiel a Deus, seja fiel ao reino de Deus, seja fiel ao chamado de Deus, seja responsável pelo chamado de Deus e pelos dons que Deus lhe confiou. Só isso, não precisa fazer mais nada. Seja fiel. E o resto vem junto. Junto com a fidelidade vem o restante. Quem obedece ao serviço, ele é abençoado, não é? Com maior comunhão com Deus. O Senhor diz, entra no gozo do teu Senhor. É a resposta que Ele dá aos 2 primeiros. Versículo 21. E o Senhor lhe disse, bem está, bom e fiel servo, sobre pouco foste fiel, sobre muito colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, esses servos não somente foram abençoados pelo Senhor. Na parábola das minas, lá em Lucas 19, o texto tem uma abordagem um pouco diferente. E lá diz que o Senhor, ele é um nobre. O nobre quer dizer que ele é um guerreiro, um militar. E ele teria saído nessa viagem para ir conquistar um território. Ele foi conquistar um território, foi uma guerra. E nessa guerra ele foi conquistar um território e ele venceu essa guerra. Quando ele volta, não é, ele tem um encontro com os seus servos. E o que é que ele diz? Ele diz a um deles. Este aqui, ele só fala assim, mas lá em Lucas ele diz assim, sobre tinha uma mina e conseguiu fazer 5 com ela. E ele disse, sobre 5 cidades te colocarei. Ou seja, ele ia colocá-lo como governador de 5 cidades, daquelas que ele teria conquistado lá naquela guerra. O outro que recebeu uma mina e multiplicou, fez 2, e sobre 2 cidades te colocarei. Olha a responsabilidade aumentando, né, na vida da pessoa. Eles governaram bem aquela mina, multiplicaram aquilo que o Senhor lhe deu, e o Senhor depois ia colocar sobre responsabilidades bem maiores, né, em relação àquilo que eles tinham antes. Ou seja, o Senhor abençoando a vida deles. Por último, o regresso do Senhor, né? O Senhor volta, e Ele volta e vai direto pedir contas, né? Ora, nós sabemos que Jesus está voltando, e a palavra de Deus é muito clara em relação àquilo que nos espera com a vinda do Senhor. E uma das primeiras coisas que nos espera, talvez a primeira, ou uma das primeiras, certamente, é aquilo que a palavra de Deus chama do Tribunal de Cristo. E para que é que serve o Tribunal de Cristo? Para prestar contas. Então eu e você, inevitavelmente, nós vamos lá nesse Tribunal de Cristo. Esse Tribunal de Cristo é uma figura aqui neste texto, né? Esta reunião final, quando o Senhor volta e se reúne com os seus servos, é uma figura do Tribunal de Cristo, é justamente a prestação de contas. E o Tribunal de Cristo é para isso. O Tribunal de Cristo não é um julgamento. O julgamento final vai ser só lá
no final dos tempos. Não é? E nós não passaremos pelo julgamento final porque nós estamos absolvidos pelo sangue de Cristo. Mas isso não significa que não temos que prestar contas. E prestar contas de quê? Não dos nossos pecados, porque esses foram resolvidos por Jesus na cruz, mas da vida que nós estamos vivendo aqui neste mundo e principalmente a forma como nós tratamos o reino de Deus, a igreja do Senhor, as nossas responsabilidades na igreja, os dons que o Senhor nos deu. Né? É justamente essas coisas que nós vamos ter que tratar lá nesse dia. Se calhar alguns vão ouvir essa palavra também, né? Uma repreensão da parte do Senhor, e lá o texto diz, cada um receberá segundo o que tiver feito, ou bem ou mal. Ou seja, tem gente que vai chegar lá com coisa ruim, coisa que não foi boa, não é coisa ruim, coisa que não foi boa, não foi positivo, não granjeou nada, né? E alguma reprimenda, talvez um carãozinho básico, né? uma confrontação, a pessoa vai receber, enquanto outros vão receber coroas, vão receber louvores, como esses dois homens receberam, uma gratificação do seu Senhor, um louvor do seu Senhor. E nós também iremos passar por isso. É garantido pela palavra de Deus que todos nós vamos passar por esse momento, né? E vamos ter que prestar contas pelo que fizemos. Se fizermos bem, seremos louvados. Se não fizermos nada, certamente seremos repreendidos. Mas que Deus nos guarde, né? O nosso desejo é que realmente cada um de nós renda no reino de Deus, renda com os dons que o Senhor nos deu, abrace esse chamado, desenvolva esse chamado, porque o que nós recebemos é só uma semente. Vamos trabalhar essa semente, vamos tratar bem, cuidar dela, fazer essa planta se desenvolver e a gente poder produzir fruto para o reino de Deus. Amém? Quero terminar com um pensamento. Tinha um papelzinho que andava aqui perdido na minha Bíblia, eu encontrei hoje, eu pensei nele, e ele diz assim: somente quando a igreja cumpre a sua obrigação missionária é que justifica a sua existência. Somente quando a igreja cumpre com a sua obrigação missionária é que ela justifica a sua existência. Ou seja, para que é que serve uma igreja? Para espalhar as verdades do reino de Deus. Não é para a gente estar aqui só entre nós, nos alimentando, cultuando a Deus, louvando, não é? Cuidando de nós mesmos, mas esquecendo o mais importante, que é o reino, que são as pessoas que estão lá fora. Os zaqueus que estão pendurados em árvores, à espera que alguém diga: desce, hoje eu quero entrar na tua casa. Ou alguém que diga assim: hoje entrou a salvação nessa casa. Não é? Nós podemos ser essas pessoas que levamos uma palavra de salvação à casa das pessoas. Amém? Pois que Deus trabalhe na minha vida e na vossa, esses princípios, esses conceitos, esses valores profundos da palavra de Deus, que nós precisamos realmente nos desenvolver como cristãos e no chamado que Deus tem para a nossa vida. Amém? Que Deus vos abençoe.